Está na área. Destaques nacionais. São 7h35, seguindo com você no FBN, o FênixBrasilNews.com. Furacão continua de óculos quebrado. O negócio, segundo as informações de hoje, Juliano, hoje vai sair o pagamento do mês de março, por aí. O pagamento estava, hoje, depois do final do dia e tal. Aí, evidentemente, que vem aquele check-in para descontar amanhã e tal. Mas, enfim, eu acredito que amanhã o Furacão vai trocar de óculos, né? Porque, meu Deus do céu, ninguém merece. É uma situação, uma perninha só, né? É o bolso vazio, é o efeito Covid-19. Infelizmente, atingindo muita gente por aí. Com as informações na sequência aqui, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é o nome da fé, né? Weintraub, é isso mesmo, né? Weintraub, anunciou que o governo vai abrir consulta direta por meio da internet aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para decidir a data de realização das provas deste ano. De acordo com o ministro, a consulta ocorrerá na página do participante em final de junho. O Ministério da Educação, MEC, estima que 5 milhões se inscreverão aí para o exame do ENEM. Todos os inscritos poderão escolher entre a manutenção da data das provas, o adiamento por 30 dias e a suspensão indefinida do exame deste ano por causa da pandemia de Covid-19. As provas do ENEM estão marcadas para 1º de novembro. Linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias também. E 8 de novembro para ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Vamos com mais informações, trazendo aqui sempre em nome dos mais categorizados anunciantes do rádio brasileiro. É conosco a SAI, a sua Superintendência de Água e Esgoto de Ituiutaba. A partir de ontem, o cidadão poderá acompanhar a execução de emendas parlamentares sem destinação definida, quando o recurso é reservado a uma localidade, mas sem a definição de como isso será gasto. A plataforma Mais Brasil, gerenciada pelo Ministério da Economia, lançou um painel parlamentar que permite o monitoramento desse tipo de emenda, chamada de transferências especiais. O orçamento deste ano prevê 598 milhões de reais em emendas sem destinação definida para 1.296 municípios. Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a ferramenta aumenta a transparência das informações ao permitir o acompanhamento das políticas públicas definidas pelos municípios pela sua população. As transferências especiais dão mais liberdade aos municípios na execução de ações. Vamos trazer também aqui agora a atualização dos números pelo Brasil do Covid-19 do dia de ontem. Passados quase 3 meses desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil em 26 de fevereiro e pouco mais de 2 meses desde que foi registrada a primeira morte em decorrência da doença, no dia 17 de março, o Brasil alcançou ontem a marca de 1.000 mortes registradas em 24 horas. Mais um recorde negativo no país. E o país também bateu o recorde de casos notificados em um dia, claro. De acordo com o Ministério da Saúde, 17.971 pessoas perderam a vida por complicações da Covid-19. Foram 1.179 registros nas últimas 24 horas, o maior até agora. No total, oficialmente, 271.628 pessoas já foram infectadas. Foram 17.408 novos registros. No total, oficialmente, 271.628 pessoas já foram infectadas. Foram 17.404 novos registros em 24 horas. 7h39, vamos aqui até a cidade de Uberlândia com uma informação para você. O vereador afastado Márcio Nobre, do PSD, teve o mandato cassado ontem por quebra de decoro parlamentar. Todos os vereadores que votaram optaram pela cassação. O parlamentar não compareceu nenhuma defesa própria. Uma advogada da ativa foi escolhida para o rito. Ao todo foram 23 favoráveis à perda de mandato em sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia.
A decisão agora vai para a publicação oficial no jornal O Legislativo. O político foi um dos investigados na Operação Má Impressão, que apurou o desvio de verbas em esquemas com gráficas. Em 2020, nesse ano, em Uberlândia, são 13 vereadores que foram caçados até o dia de ontem. Agora, em relação a essa questão de Uberlândia, essa operação aí do GAECO na época, essa operação aqui, Má Impressão, se você fizer um pente fino nesse país, em todos os municípios, eu te garanto que não existe, possivelmente, não posso te garantir, mas é uma probabilidade de 90% ou mais, praticamente na absoluta maioria dos municípios brasileiros, o que ocorreu em Uberlândia ocorre no seu município, ocorre na sua cidade, ocorre no seu estado, enfim, é um negócio que vem ocorrendo, né? Existem algumas ações, eu diria até isoladas, por parte do Ministério Público, por parte dessas operações que buscam aí caçar parlamentares que não agem como deveriam, que estão atuando de forma errada, fazendo coisas que não deveriam, né? Estão trabalhando contra o povo, mas isso existe em várias cidades do Brasil. Então, se fosse uma coisa que tivesse como ir um pouco mais, de forma, uma atuação mais abrangente, mais extensiva, eu te confesso que iria sobrar pouca gente nesse país, do meio político, que não teria uma situação para esclarecer perante aí a justiça brasileira, porque tem muita coisa errada que acontece, infelizmente. Vamos com mais informações, são 7h42. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou mais 9 militares para cargo de terceiro e quarto escalões na pasta e apontou o coronel Antônio Elcio Franco Filho, atual secretário executivo adjunto, como seu número 2 durante a interinidade. Pazuello assumiu o ministério como interino na última sexta-feira, depois do pedido de demissão do então ministro Nelson Teich, que se recusou a mudar o protocolo de uso da cloroquina no combate ao coronavírus, como queria o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações de fontes que acompanham o processo, Pazuello deve ficar por algum tempo no cargo, já que o presidente não está com pressa de escolher um novo titular para a pasta. Franco Filho era secretário executivo adjunto de Pazuello e agora ocupará interinamente o segundo posto do ministério. Agora, a pergunta que fica é esta, né? O Ministério da Saúde está, hoje eu diria, até que quase uma palavra assim, mas abarrotado, né? Lotado, cheio, com o pessoal do Exército Brasileiro. E aí? São militares. Não seria o ideal ter, né, umas escolhas, umas definições técnicas para uma área importante que é a saúde? Até que ponto o militar entende de saúde? Existe algum especialista nesse pessoal que foi colocado agora como esses 9, ontem que foram nomeados, 9 militares? Então a gestão brasileira hoje está, né, vai cada dia mais aumentando os militares, no caso agora especificamente a área da saúde, no Ministério da Saúde. Agora não são indicações técnicas, né, são questões que tem que colocar um militar para a gestão do Ministério da Saúde. O pessoal não conhece da área, e aí como é que é? São as opções do governo Bolsonaro, né? Eu, sinceramente, não entendo essa questão aí. Deveria ser o contrário ou não. Pelo menos um conhecedor. 9 militares para o Ministério da Saúde? No mínimo é uma decisão contestável. São 7h44, oferecimento da JR Motos e Carros e da CGM Motores. Vamos com mais informações. A verdade da notícia. Jornal Difusora. Giro Internacional. E as informações não param aqui, você ligado com o FBN, o FênixBrasilNews.com e o Jornal Difusora desta quarta-feira. Eu quero anunciar para amanhã o nosso convidado especial do Jornal Difusora, amanhã 7h30 da manhã, ele que é pré-candidato ao Executivo, pré-candidato na próxima eleição agora municipal de Ituiutaba, o jornalista Marcelo Honorato, amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã, vai falar desse processo sucessório, da sua pré-candidatura, desse trabalho que Marcelo visa aí chegar e, evidentemente, disputar nas urnas a sua condição de candidato a prefeito
nas eleições municipais deste ano. Amanhã, 7h30, repito, confirmo para vocês, está confirmadíssimo, Marcelo Honorato, candidato, pré-candidato no caso, ele é pré-candidato a prefeito de Ituiutaba nas próximas eleições. Amanhã, você acompanha que teremos muitas informações com o jornalista Marcelo Honorato, mais um pré-candidato a prefeito do município de Ituiutaba. E no destaque internacional de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que está considerando a proibição de viagens do Brasil. Isso porque o país entrou na lista de contaminados com o terceiro maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo. Quando questionado sobre o assunto, Trump disse a repórteres na Casa Branca que está considerando isso. Ele não gostaria dessas pessoas vindo para os Estados Unidos para contaminar os americanos. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos ajudando o Brasil com ventiladores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida. É o Trump, que é muito amigo de Jair Bolsonaro, e vai daqui a pouquinho vetar aí o transporte aéreo para que o brasileiro possa aí, chegar aí, adentrar os Estados Unidos da América. Mas dá para ver, ele já está avisando alguns dias que vai proibir os voos, né, essa questão em Brasil e Estados Unidos logo, logo. Já avisou pela segunda ou terceira vez o presidente norte-americano. E vamos chegando com mais informações. Juliano Silva está na área para falar de quê? 7h46. Jornal Difusora. Destaques esportivos. O Furacão está na área. E lembrando para você que já confirmando aqui a nossa pergunta premiada de hoje, que era dificílima, né? Quase impossível você acertar a resposta de hoje, é um negócio muito, né? Até eu lamento da minha parte uma opção tão difícil quanto esta, né? Realmente dificílima. O companheiro de trabalho do Furacão, todas as manhãs, todos os dias, de segunda a sexta, às 7h aqui no Jornal Difusora, é o competente Juliano Silva. Todos ligaram, participaram, estão concorrendo e acertaram a perguntinha de hoje, no oferecimento da Madeireira Sérgio, que destaca agora as informações esportivas. O atacante Jô falou ontem sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Em entrevista concedida à ESPN Brasil, o jogador do Nagoya Grampus, do Japão, negou que esteja negociando com o Alvinegro, mas ressaltou que o clube é a sua prioridade caso retorne ao Brasil. O vínculo de Jô com o clube japonês é válido até o mês de dezembro. No entanto, o atacante tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano. E como no meio do ano tem a possibilidade de assinar um pré-contrato, já que não houve acordo de renovação, existem várias especulações. E ele já disse, deixou bem claro que a sua prioridade, se voltar para o Brasil, é a equipe de Parque São Jorge, o Esporte Clube Corinthians Paulista. É o meu Corinthians, né? Que poderá ter aí, a partir do ano que vem, outra vez o atacante Jô, que fez história na sua passagem pela equipe de Parque São Jorge. A última de hoje do esporte são 7h48. É da CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. O futebol brasileiro começou a ensaiar uma retomada que, dependendo da curva de casos de coronavírus, poderia ocorrer no fim de junho. Disse ontem aí a Reuters, o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o Walter Feldman. Feldman destacou que o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com portões fechados e ser concluído apenas no começo de 2021. Segundo ele, a volta da Liga da Alemanha no fim de semana deu uma esperança ao futebol mundial e mostrou uma perspectiva animadora. O campeonato alemão foi o primeiro das grandes ligas do mundo a retomar suas atividades, mas com uma série de protocolos e restrições, como jogos com portões fechados, medidas de distanciamento social e testes de atletas e profissionais envolvidos. O pessoal está voltando lentamente aí aos trabalhos e respeitando algumas recomendações das organizações de saúde aí, dos órgãos de saúde, e vamos ver como é que fica, né? Mas o detalhe é que não vai demorar muito, o futebol brasileiro vai estar começando, né, a essa retomada de forma ainda lenta. São 7h50, eu quero mais informações.
Informações locais. Vamos, 7h50, vamos trocando umas ideias com você a partir de agora. Inicialmente, eu quero dizer para você que nós temos aqui, nós somos muito transparentes na nossa forma de levar o jornalismo para você. Nós somos aqui um porta-voz do povo, um elo de ligação das informações que existem, né? Nós temos aqui no jornalismo, para o jornalista, para o radialista, para as pessoas dos meios de comunicação, no meu caso especificamente, não vamos colocar de forma geral, porque eu estou falando em relação ao nosso trabalho aqui no Jornal Difusora. Nós temos aqui sempre uma coisa chamada uma linha editorial. Qual é a sua forma de trabalhar? De que forma você trabalha? Qual é a sua linha adotada para desenvolver, levar até você as informações, colocar você ciente aí a cada manhã, de segunda a sexta-feira, do que está acontecendo em Tuiutaba, em Minas, no Brasil e no mundo. Então nós temos aqui a nossa linha editorial. E eu vou pontuar algumas questões para você ficar mais assim, digamos assim, ciente aí e ter realmente noção do que acontece, às vezes nos bastidores e até na forma que a notícia chega aí no seu receptor, no seu rádio, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. É uma ligação direta, né? O rádio ele é um veículo que te leva a informação de forma direta, não tem aquela coisa igual a televisão que você grava hoje, a hora da manhã, enfim, fica para a semana que vem. O rádio é comunicação direta, é um veículo que pertence a você, principalmente ao nosso ouvinte, que nós respeitamos muito. E o nosso trabalho é feito de forma respeitosa. Por exemplo, você jamais vai ouvir aqui no microfone da Difusora, no Jornal Difusora, o Furacão dizendo que você, esse cara é canalha, você é um covarde por isso, por aquilo. Quer dizer, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não somos o dono da razão. Agora, nós temos opiniões, e opiniões devem ser respeitadas, assim como nós respeitamos a sua opinião. As pessoas são diferentes, eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim, nós não temos a mínima necessidade de pensarmos iguais. Nós temos o direito de respeitar a opinião diferente, saber conviver, porque vivemos em sociedade, somos racionais, somos humanos, mas somos passíveis de erros. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Então, aqui no Jornal Difusora, por exemplo, eu estou no meio de comunicação há 24 anos, entre rádio e TV, foram 11 anos de rádio já está em Goiás, no sudoeste do estado goiano, mais 10 anos de TV como narrador esportivo, como na área mais esportiva do rádio, foram vários períodos aí no jornalismo também. E o FBN, que é o site, tem 2 anos de vida apenas, é novinho, é um bebezinho ainda. Mas nós temos a nossa linha editorial. Por exemplo, em qualquer momento, isso é uma coisa que nós temos que é uma bandeira, é uma forma de trabalhar, cada um tem a sua. E tem que ser respeitado. A nossa é essa. Respeito as pessoas. Nós jamais iremos condenar alguém, julgar alguém, porque a nossa opinião não existe. Agora, quem decide é você. Politicamente falando, por exemplo, nós temos que respeitar quem é prefeito, quem é governador, quem é presidente. Nós temos que respeitar todos. É a nossa obrigação, é o nosso papel, é o nosso dever, inclusive. Aí quando se fala muito nesse país, que aí a questão, eu estou aqui englobando várias situações, porque é um resumo meio que geral, né? Pontuando em vários aspectos, em vários setores, em várias situações que nós trazemos aqui, informando do dia a dia no jornal, nosso jornalismo diário da Difusora. Quando se fala nesse país que o presidente Bolsonaro é um homem honesto, é um homem isso, é um homem sério. Amigo, minha amiga, você ouvindo agora o Jornal Difusora, honestidade é obrigação. Você não faz mais que a sua obrigação ser honesto. Respeitar a opinião do outro é a sua obrigação. E o que eu disse aqui da pouco, né? Não condenar as pessoas, não julgar as pessoas. Eu não sou juiz, eu não sou da justiça, eu não faço parte da justiça. Eu levo informação a você. Por exemplo, ultimamente está acontecendo essa troca de acusações na Câmara Municipal de Tuiutaba entre os vereadores Odemis Braz e o Juninho da JR. Eu não estou aqui, jamais irei usar os microfones da Rádio Difusora para condenar A ou B. Existe uma briga, existe acusação, existe. Agora,
A justiça vai apontar quem tem razão, quem deve ter razão. Agora nós respeitamos cada um, todos, indistintamente, porque é o nosso papel. Nós não vamos que julgar quem está certo e quem está errado. Agora o fato existe. Nós não inventamos o fato. O jornal veicula a notícia. Ele leva a notícia até você. Nós somos um meio de informação. É um canal de informação. Você vai saber através do rádio, através da comunicação, através da mídia, através da imprensa, o que acontece. Agora tem gente que não fala. Eu não estou aqui para criar, para inventar nada, né? Quando nós colocamos no ar a informação, ela é verídica. Os fatos aí estão. Nós apenas o colocamos para você tomar ciência de cada situação. Outra coisa, quando nós vamos entrevistar alguém, quando nós vamos convidar alguém para participar aqui ao vivo, no Jornal Difusora, principalmente ao vivo, a matéria gravada talvez você pode ter uma questão, mas ao vivo. Se o convidado, a cidadão, independente de quem seja, independentemente, não vem ao caso, começar a me colocar aqui, olha, eu quero falar sobre isso, não fala sobre aquilo, aquela pauta pronta, que eu não posso perguntar A, B ou C, porque eu não falo sobre isso, então não será convidado, está fora, porque aqui é transparência. Evidentemente que você convidado, você convidada, você não é obrigado a responder em alguns assuntos, alguns temas, algumas pautas que não lhe interessa, é direito seu, não vou falar sobre isso. Ok, agora, é o meu direito, é o nosso direito, é a nossa obrigação perguntar, independente do ponto específico. Eu pergunto o que eu quero, o que eu acho que é necessário, o que eu devo perguntar. E você responde, se quiser ou não, é direito seu. A resposta é um direito do entrevistado. A pergunta é uma obrigação minha, é um dever meu para tentar informar da melhor forma possível o nosso ouvinte que está do outro lado, esperando, aguardando, confiando aqui no nosso trabalho. Então, portanto, são aí algumas questões para você ficar bem atento, né? Estamos em um processo sucessório, um processo político, um processo eleitoral, teremos aí eleições municipais deste ano. E quanto aos candidatos, principalmente a vereadores, quero deixar só uma pequena alerta aqui, um pequeno detalhe. Tem muita gente já se considerando eleita, né? Já está se considerando eleito. Ah, porque eu tenho as redes sociais, eu tenho lá 5 mil seguidores, eu tenho lá 10 mil, 12 mil, enfim, mil e mil. Agora, seguidores você pode ter até 100 mil, não interessa. Agora, todo mundo que é seguidor seu, segue alguém também. É amigo do outro, tem parente que é candidato, pré-candidato. Então, com base em rede social, nas eleições municipais, muita gente vai quebrar a cara esse ano nas eleições municipais pelo Brasil. Não é só em Tuiutaba, não. No Brasil. Porque uma coisa é eleição para presidente, para deputado federal, estadual, governador. Outra coisa são as eleições municipais. É diferente. A rede social, ela contribui, ela ajuda, ela atrapalha, ela é interessante, ela é importante, ela é necessária, sim, claro. Agora, não é através das redes sociais que as pessoas irão chegar ao poder nessas próximas eleições municipais. Essa é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. É o que eu vejo, é o que eu acompanho no dia a dia. Eleição municipal é diferente de eleição estadual e federal, enfim, é por aí. São questões bem distintas. Cada coisa, como disse ontem aqui o nosso convidado, cada coisa é uma coisa. Então, na Câmara de Ituiutaba são 17 vagas. Os pré-candidatos hoje giram em torno de aproximadamente 200. Então não tem como, meu amigo. Se todo mundo tem 5 mil seguidores, como é que você vai eleger aí? Vai chegar ao poder? É difícil, né? Então vamos pensar mais com calma, vamos ser mais racionais, porque não é por aí o caminho. Amanhã eu trago mais informações, são 7h59. Na sequência, o inigualável, o líder de audiência, Vanderlei Nascimento, chegando para você com a programação musical até às 11 da manhã. Eu volto nesta próxima quinta-feira, amanhã, com o nosso convidado especial, pré-candidato a prefeito pelo PSD, o jornalista Marcelo Honorato. E lembre-se, a oportunidade na vida pode ser única. Aproveite bem a tua. Bom dia.